Imagine encontrar um livro antigo, com mais de 600 anos, cheio de símbolos, desenhos estranhos, e escrito em uma língua que ninguém no mundo consegue entender. Agora imagine algo ainda mais perturbador. Esse livro realmente existe. Ele foi estudado por criptógrafos, linguistas, historiadores e até por computadores modernos. E mesmo assim, ninguém conseguiu decifrar. Esse é o mistério do manuscrito Voynich. E quanto mais você descobre sobre ele, mais estranho tudo fica. Tudo começou em 1912. Um colecionador de livros raros chamado Wilfred Voynich estava explorando uma antiga biblioteca em um colégio jesuíta, na Itália. Foi lá que ele encontrou algo incomum. Um livro antigo, com aparência medieval, mas completamente diferente de qualquer outro já visto. As páginas estavam cheias de símbolos desconhecidos, como se fossem letras de um idioma que simplesmente não existe. Intrigado, Voynich levou o manuscrito para estudo, e foi aí que o mistério começou de verdade. Anos depois, cientistas analisaram o material do livro e descobriram algo importante. O pergaminho foi datado entre os anos de 1404 e 1438. Ou seja, esse livro é real, ele é antigo, e não é uma invenção moderna. Alguém, há mais de 600 anos, escreveu aquilo. Mas quem? E por quê? Quando você abre o manuscrito, as coisas ficam ainda mais bizarras. Ele não é apenas um livro com escrita estranha. Ele parece dividido em seções, como se tivesse um propósito específico. Em uma parte você vê desenhos de plantas, mas não são plantas normais. Elas não correspondem a nenhuma espécie conhecida na Terra. Nenhum botânico conseguiu identificá-las. É como se fossem de outro mundo. Em outra seção aparecem diagramas circulares, parecidos com mapas astronômicos. Estrelas, símbolos do zodíaco, mas organizados de um jeito estranho, quase incompreensível. E então vem a parte mais perturbadora. Ilustrações de mulheres nuas, imersas em líquidos, conectadas por tubos, como se estivessem dentro de algum tipo de sistema biológico ou mecânico. Alguns acreditam que isso representa algo relacionado ao corpo humano, ou talvez algum tipo de ritual antigo, mas ninguém sabe ao certo. E mesmo com todas essas imagens estranhas, o maior mistério ainda está no texto, porque o texto não é aleatório. Ele segue padrões. As palavras se repetem. Existem estruturas que lembram uma linguagem real. Ou seja, isso não é apenas um monte de símbolos sem sentido. É algo organizado, algo que foi escrito com lógica, mas uma lógica que ninguém consegue entender. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos experientes tentaram decifrar o manuscrito. Pessoas treinadas para quebrar códigos inimigos que conseguiam desvendar mensagens secretas complexas. Mas falharam. Com o avanço da tecnologia, computadores começaram a analisar o texto. Algoritmos modernos, inteligência artificial, e mesmo assim, nenhuma tradução, nenhuma explicação definitiva. É como se o livro resistisse a ser compreendido. Isso levou ao surgimento de várias teorias, e algumas delas são realmente intrigantes. A primeira teoria diz que o manuscrito é um código secreto, talvez um tipo de criptografia extremamente avançada para a época. Alguns acreditam que pode conter conhecimento proibido, algo que precisava ser escondido, talvez medicina, alquimia ou até descobertas científicas muito à frente do seu tempo. Outra teoria sugere que o livro é um tipo de manual medicinal. As plantas, mesmo desconhecidas, poderiam ser representações estilizadas de ervas reais,
E os desenhos de mulheres e líquidos poderiam estar relacionados a tratamentos ou processos do corpo humano, como se fosse um guia médico antigo, escrito de forma codificada. Mas existe uma teoria ainda mais polêmica, e talvez a mais assustadora. E se o manuscrito não for de origem humana? Alguns acreditam que o livro pode ter vindo de uma fonte desconhecida, ou até de outro lugar. Essa ideia parece absurda, mas até hoje, ninguém conseguiu provar o contrário. E claro, existe a teoria mais cética, a de que tudo isso é uma fraude, que alguém há séculos atrás criou um livro sem sentido, apenas para enganar ou impressionar outras pessoas. Mas há um problema com essa teoria. Criar um texto tão complexo, com padrões consistentes, sem significado nenhum, seria extremamente difícil. Até hoje, especialistas dizem que isso exigiria um esforço enorme para algo que não teria propósito claro. Atualmente, o manuscrito está guardado na Universidade Yale, nos Estados Unidos. Ele foi digitalizado e pode ser analisado por pesquisadores do mundo todo. E mesmo assim, o mistério continua. Talvez o mais inquietante de tudo isso não seja o que está dentro do livro, mas o fato de que, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, nós ainda não conseguimos entender. Isso levanta uma pergunta assustadora. E se o problema não for o livro? E se o problema for a nossa capacidade de compreender? Talvez aquele manuscrito represente algo além do nosso conhecimento atual. Algo que ainda não estamos prontos para entender. Ou talvez seja apenas um lembrete de que, mesmo depois de tantos avanços, ainda existem mistérios que continuam completamente fora do nosso alcance. E agora eu quero saber de você. Se esse livro fosse finalmente traduzido hoje, o que você acha que estaria escrito nele? Conhecimento perdido? Uma mensagem secreta? Ou algo que nunca deveria ser revelado?